Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Estamos dando início neste sábado, véspera do Dia das Mães, dia 13 de maio de 2023. Está no ar a nossa live Jesus Cristo, a verdade que liberta, baseada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Que tenha a grata satisfação em cumprimentá-los com uma boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu irmão, pastor José Maria Duarte. Contamos com os belíssimos trabalhos de secretaria da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Eu vos convido para que leiamos apenas e tão somente um versículo exarado no Evangelho escrito pelo Dr. Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 13. Lucas capítulo 7, versículo 13, lemos a seguinte mensagem da augusta, eterna e infalível palavra do Senhor nosso Deus. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amém. Diletos irmãos e internautas que nos dão o prazer de estarem conectados conosco, ouvindo-nos e vendo esta mensagem da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela declina-nos, desde o seu primeiro livro, o livro de Gênesis, até o seu epílogo, ou seja, o livro das Revelações, o livro de Apocalipse, boas e más histórias, bons exemplos e maus exemplos. Tudo Deus permitiu que fosse inserido na sua augusta, eterna e augusta palavra, para que ela fosse a bússola que nos conduzisse ao porto celestial. Amanhã nós iremos comemorar o Dia das Mães, segundo domingo do mês de maio, amanhã dia 14, todos nós estaremos comemorando o Dia das Mães. E por esta razão, excepcionalmente, nós estamos fazendo hoje, um dia de sábado, estamos iniciando às 16 horas a nossa live. Normalmente, a nossa live é levada ao ar aqui pelo Facebook, todos os domingos, às 15 horas. E Deus tem nos proporcionado, nesse ministério que o Senhor tem nos dado, o Ministério Jesus Cristo, a verdade que liberta, no dia 19 de março, próximo passado, pela infinita misericórdia do Senhor, completamos 3 anos que Deus inspirou-nos e tem nos dado graça para nós anunciarmos a palavra do Senhor. E nós escolhemos este tema, é uma história inserida nas Sagradas Escrituras, escritas pelo Dr. Lucas.
são apenas 6 versículos. Capítulo 7, versículos 11, narra-nos até o versículo 17 a história de uma mulher. A Bíblia não nos declina o nome desta mulher. Nós não sabemos o seu nome. Nós também não sabemos o nome do seu filho e de nenhum dos personagens envolvidos nesta história. Toda a história, ela tem começo, meio e fim. Sem dúvida alguma, nós sempre esperamos em todas as histórias que o seu término, ou seja, a sua conclusão, se dê de uma maneira feliz, uma maneira agradável, uma vitória. E esta história, narrada na palavra do Senhor, este episódio bíblico, ele começa de uma maneira triste, lacônica, de uma maneira que nós, em hipótese alguma, queremos passar. Narra-nos a história e o seu núcleo principal é a morte. São Paulo, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele assim expressou ao concluir aquele capítulo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que significa a morte? Etimologicamente, a morte significa separação do corpo, da alma e do espírito. O homem, ele não foi formado por Deus para morrer. Pelo contrário, ele foi formado por Deus para ser o receptáculo da sua glória e para viver eternamente. Mas, infelizmente, devido à desobediência do homem, que fez aquilo que Deus havia lhe ordenado que não fizesse, e por isso ele pecou, e pelo pecado veio a morte. A Bíblia narra-nos que Adão viveu 930 anos, porém, nós não temos como declinar quantos anos Adão viveu, porque a Bíblia não nos declina, não nos mostra quantos anos Adão viveu no seu estado de inocência. Mas a morte é o fator de uma grande tristeza. A morte, ela dá cabo desta vida terrena. Deus, ao prolotar a sentença para o homem, a sentença foi esta: tu és pó, do pó foste retirado, e para o pó retornarás. A morte não escolhe se a pessoa é pobre, é rica, se ela é miserável, se ela é douta ou indouta. Não escolhe também o sexo, se é homem ou mulher, não escolhe a cor,
se é preta, branca, vermelha ou amarela. Não escolhe quaisquer posições do homem, mas a Bíblia diz-nos, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a todos os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mas adentremos a história desta mulher da qual nós não sabemos o nome. A Bíblia diz-nos tratar-se de uma mulher que era viúva. Ela perdera o seu marido. E o tempo de Jesus não havia os benefícios que hoje as viúvas obtêm após a morte dos seus maridos, se eles tiverem contribuído para a assistência social, ou seja, o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INSS, ela fica então com o salário do marido. Naquele tempo não havia isso. Aquela mulher dá a entender-nos que é uma mulher pobre. Apenas ficou na sua vida o seu filho, e era filho único. Infelizmente, a morte que levara o seu marido, agora a doença apossara do seu filho. Eu quero crer que a mulher fez tudo o que era necessário para salvar a vida do seu filho. Buscou todos os recursos disponíveis, mas infelizmente a doença se agravou e a morte levou aquele moço. A morte não escolhe idade. É que muitas vezes eu falo para as pessoas, ser idoso ou idosa é um privilégio não para todos, mas para poucos, porque muitos ainda na sua infância, na sua adolescência ou na sua mocidade, a morte vem e os leva. A morte não escolhe ninguém. Não sabemos quantos anos este jovem tinha, mas certamente era menos de 30 anos. Era um moço que sustentava a sua mãe. Era a última esperança, era o último socorro daquela mulher. Mas a morte veio e levou aquele moço. Não existe tristeza maior para uma mãe do que perder um filho, e ainda um filho único. Eu posso imaginar a aflição daquela mulher. E também a mulher era uma mulher benquista, ela tinha amizade, porque muitos ali daquela cidade chamada Naim, uma pequena cidade, podemos dizer um vilarejo, boa parte daquele vilarejo se condoeu daquela mulher, participou da sua tristeza. Mas quem pode consolar uma mãe que perde um filho? Será que há consolo para uma mãe que perde o seu filho? Quem sabe nós estamos nesta tarde falando para pais, mães que perderam os seus filhos. É uma tristeza muito grande, e a única coisa que restava para aquela mulher, além da ajuda ali dos seus amigos, parentes, eram as lágrimas que rolavam pela sua face. Parece que eu vejo aquele cortejo
saindo daquela cidade, o coração daquela mulher está partido, a sua alma está dolorida, nada, absolutamente nada pode consolá-la. Mas eu quero dizer-lhes que quando não existe solução neste mundo para os problemas que nos afligem, para que as lágrimas que rolam pelas nossas faces possam ser enxugadas, ninguém, absolutamente ninguém pode fazer alguma coisa para alguém que está chorando a partida do ente querido. Os amigos, parentes estão acompanhando-a. O que podem fazer? Apenas carregam aquele moço já morto, estão carregando-o pela última vez para sepultá-lo. O coração da mulher está partido, mas o Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo encarnado, tinha um encontro especial com aquela mulher. E quando alguém encontra com Jesus Cristo, ele encontra a solução dos seus problemas. Ele encontra a alegria que este mundo não pode dar. Quantas pessoas acham que tendo muito dinheiro vão ter alegria, vão fazer muitas viagens, vamos conhecer muitos estados, cidades, países, mas estão sujeitas às intempéries, às tristezas desta vida. O dinheiro não pode, em hipótese alguma, consolar um pai e uma mãe que perde o seu filho. Tudo aqui nesta vida é passageiro. Estamos aqui de passagem. Muito breve adentraremos a eternidade para sempre. Não há retorno, meus irmãos e amigos. Cai por terra alguém que diz que há encarnação. Não existe encarnação. Imaginemos o Adolfo Hitler, que só de judeus assassinou 6 milhões. Quantas vezes este homem deveria reencarnar-se nesta terra? Mas isto cai por terra, porque a Bíblia diz-nos que aos homens está ordenado morrer só uma vez, vindo depois disto o juízo. Depois da morte não existe tribunal de salvação, mas apenas salvação ou perdição. E por isto a Bíblia, no seu texto áureo, nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto estivermos neste invólucro no corpo, nós temos a oportunidade de sermos salvos. Não é pelo dinheiro, pela capacidade intelectual, não é por aquilo que temos ou que somos, mas é pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nosso amado e bendito Salvador. Estamos já concluindo a mensagem, mas a mulher encontra-se com Jesus. Ela não o conhece, mas Jesus a conhecia. Jesus nos conhece. Antes que nós nascêssemos, Ele já nos conhecia. Faz-nos lembrar aqui, meus irmãos
e diletos internautas, que quando o profeta Samuel foi falar com Saul, o primeiro rei de Israel, quando Saul havia desobedecido às ordens de Deus, a mensagem para Saul foi esta: Deus tirou o reino das tuas mãos, você perdeu, e ele tem se provido de um homem segundo o seu coração. Nós sabemos que Samuel estava falando do grande rei Davi. Mas, meus irmãos, passaram-se 8 anos para que Davi nascesse. 8 anos antes de Davi nascer, Deus já o conhecia e já tinha preparado para ser o grande rei de Israel. Deus te conhece, Ele conhece pelo teu nome, Ele sabe quem são seus pais, suas mães. Infelizmente, como advogado, eu tenho muitas vezes pego muitos documentos, estudando os documentos dos clientes, e muitos têm ali inserido apenas o nome da mãe, não tem nem sequer o nome do pai. Apenas um cliente desses 36 anos, que tinha só o nome do pai, não tinha o nome da mãe. Mas eu quero dizer-lhes, ainda que você não tenha o nome do seu pai nos seus documentos pessoais, o Senhor sabe quem é a sua mãe, quem é o seu pai. Mas voltemos à história daquela mulher. Ela está chorando, e Jesus, quando a encontra, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Jesus tem compaixão do ser humano, porque foi Jesus que formou o homem do pó da terra. Foi Jesus que soprou nas suas narinas, dando-lhe o fôlego de vida. Foi Jesus que expulsou o homem ali do jardim do Éden, mas foi Jesus preparado para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando batizava ali no Rio Jordão, ele viu passar Jesus e ele disse à multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não somente Jesus moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher, nós podemos também ter compaixão, mas o que nós podemos fazer? O que você pode fazer se falecer o filho de uma mulher? Você pode fazer o que fez ali os habitantes de Naim, mas não poderá consolá-la de modo algum. Mas Jesus disse: mulher, não chores, glória a Deus nas alturas. E Jesus apenas não disse não chores, mas ele mandou que parasse. Pare agora. E eles pararam aquele féretro, desceram aquele morto. Olhem para o morto, ele está morto. Olhem para o moço, ele está morto. Olhem para a mulher, ela está chorando. Mas Jesus mandou parar. Quando Jesus manda parar, temos que parar. Parar o cortejo que ia para o cemitério. E Jesus o que fez? Parece que eu estou vendo todo mundo com os olhos arregalados. Eles estão perplexos, eles estão atônitos. Mas o que é isso? Que homem é esse? Certamente muitos ali não conheciam Jesus. Mas que é isso? Que esse homem? Quem é esse homem? Oh, as multidões não sabem quem é Jesus. Quem sabe você não sabe quem é Jesus, mas nós estamos pregando esse Jesus que veio aqui ao mundo,
3 anos e 6 meses teve o seu ministério. Foi condenado à morte de cruz. Foi sepultado, mas o 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos. Está sentado à direita do Deus Pai e ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado, conforme João na sua primeira carta nos fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Hoje Jesus Cristo é o nosso advogado. O advogado, a sua palavra significa falar em lugar de outrem, defender outrem. Mas Jesus, muito breve, não será mais o advogado, mas será o juiz. Pararam o cortejo fúnebre. Todos estão estupefatos, não sabem o que vai acontecer. Mas Jesus olha para aquele corpo inerte, para aquele corpo morto, e diz: mancebo, levanta. E quando Jesus deu a ordem, imediatamente a alma, o espírito daquele moço voltou. Ele se levantou e Jesus o entregou à sua mãe. Agora parece que eu estou vendo aquele episódio que era o episódio de tristezas. Agora todos se abraçam, todos se confraternizam. As lágrimas daquela mulher não são lágrimas agora de tristezas, de agonia, de tudo aquilo que é ruim. Mas eu creio que as suas lágrimas foram enxugadas e a alegria voltou ao seu coração. E aqueles homens que levavam aquele moço morto para ser sepultado, agora viram-no, não o moço morto, mas um moço vivo, porque Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é aquele que é o dono da vida. E a Bíblia nos diz, no livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 18: e eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves da morte estão nas mãos de Jesus, as chaves do inferno também estão nas suas mãos. Hoje é a tua decisão. Aceite Jesus como seu único Salvador. Ninguém pode salvá-lo, ninguém pode perdoar os teus pecados. As religiões enganam que aquele pode perdoar. Não, absolutamente ninguém pode fazê-lo, mas Jesus pode dizer: levanta-te e anda, porque Ele é o dono da vida. E Jesus promete-nos não esta vida terrena, mas a vida eterna. E eu concluo nesta tarde esta homenagem ao Dia das Mães. Quantas mães estão chorando certamente pelos filhos que morreram, chorando pelos filhos que estão dominados pelas drogas, pelos vícios. Quantas mães estão chorando porque os seus filhos estão presos. Quantos que cometeram delitos e estão trancafiados nas penitenciárias. Seus hábeis advogados tentaram todos os recursos possíveis, mas infelizmente a sentença transitou em julgado. Mas eu quero dizer-lhes que há uma esperança. Jesus Cristo não é uma esperança, mas Ele é a única esperança.
Amém, glória a Deus. Estou sentindo aqui a presença do Senhor. Poderia prosseguir, mas estamos aqui colocando um ponto e vírgula. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos aqui agradecer a todos os irmãos que têm nos prestigiado nesses mais de 3 anos. Agradecer a minha querida esposa que sempre está me ajudando em todos os sentidos. Agradecer meus queridos filhos, doutora Andréa, doutora Késia, a minha querida filha, minha caçulinha Lidiane, jornalista. Agradecer os que vocês sempre estão aqui ouvindo o papai. Um grande abraço para vocês. Quero mandar um beijinho especial para meu casal de netinhos, o Benício e a Gigi. Eu quero mandar um beijinho para vocês. O Benício e a Gigi são 2 crianças maravilhosas, inteligentes, alegres, enfim, são crianças abençoadíssimas. E a Gigi, ela ora. Esses dias eu estava doente, a Gigi orou por mim e Jesus me curou. Ele é uma criança com 7 anos, uma criança com 7 anos ora e Jesus cura. O Benício também está lendo a palavra de Deus, está sendo criado conforme a palavra do Senhor. Então, Benício, um beijinho para você, do vovô Bazuca, Deus te abençoe grandemente, viu? Vovô Bazuca e a vovó Baixinha te amam muito. E também para você, viu, Gigi? Deus abençoe. Nós temos aqui esse irmão, é uma benção, é o presbítero Luiz Mateus Martins. Deus abençoe o irmão Luiz Mateus, toda a sua família, nosso presbítero, que coopera na nossa congregação ali, da 7 de setembro, 919. Deus abençoe grandemente. Quero agradecer também o irmão particular amigo, nosso professor emérito, o Neir Ligabo, pastor Ananias Cândido Diniz, ô irmão Ananias, Deus abençoe, que o senhor sempre está mandando uma mensagem para mim de felicitações. Deus abençoe grandemente. E eu quero aqui fazer uma homenagem especial à minha querida esposa, a irmã Lídia. Jesus já levou a minha mãe, ela levou a minha sogra, mas a minha esposa aqui está sendo a minha esposa, a minha mãe. Esse dia eu estive enfermo, ela cuidou de mim, deu um trabalho muito grande para ela, mas ela é uma bênção. Então, que Deus abençoe minha querida esposa, pelos 3 maravilhosos filhos que ela me deu, essas 3 joias, o André, a Késia, a Lidiane, e também, uma homenagem também, quero estender então para minhas filhas, né, que são também mamães, a doutora Késia, a Lidiane, também para minha querida nora, a doutora Hélida. Deus abençoe você grandemente, viu? E também para as minhas cunhadas, a Zilda, a Ruth, a Noemi, a Neuza, as sobrinhas, a Daiane e Juliana. Deus abençoe a todos. E também para a esposa do pastor Levi, a irmã Luzia, também um abraço para você, irmã Luzia. Para todas as irmãs da nossa igreja aqui em Lorena, todas as irmãs evangélicas, não evangélicas, para as minhas clientes, que Deus abençoe. Deus tem me abençoado maravilhosamente. Eu, às vezes, não conheço o cliente, que a gente está aqui em Lorena há mais de 33 anos, e às vezes encontro com um cliente e diz: doutor Zé Maria, você não está me conhecendo, você foi meu advogado há 25 anos, há 20 anos, mas é uma benção. Deus abençoe. Eu quero aqui também mandar aqui 2 versículos para as mamães, e achei muito importante.
versículos da Bíblia, linguagem de hoje. É Provérbios, anota aí, Provérbios 31, versículos 28 e 29. O 28 diz assim: os filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Agora o 29. Ele diz, e seu marido: muitas mulheres são boas esposas, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Viu, missionária Lídia? Então, está aí esses dois versículos. E também um pensamento que esses dias, foi até minha esposa aqui, falou-me, e eu gostei muito, um pensamento do filho para a mamãe. Preste atenção e anote, porque eu achei muito importante. Olha o filho para sua mamãe. Mamãe, morei 9 meses no seu ventre, mas você morará para sempre no meu coração. Você morará para sempre. Amém. Nós vamos... Ah, muito bem. Eu quero aqui parabenizar meu irmão, meu pastor, meu mestre. Tenho aprendido muito com ele, pastor Ananias Cândido Diniz, que ontem Deus lhe abençoou, ele completou 71 anos. Ô, irmão Ananias, que Deus te abençoe, que você é uma pessoa maravilhosa. Eu te admiro muito, viu? Eu conheço o irmão há mais de 33 anos, e o irmão é sempre uma pessoa maravilhosa, é um vaso na mão do Senhor. Então Deus abençoe, muitos anos de vida, muitas felicidades, e eu deixo por irmão Salmo 116, versículos 12 e 13. Um abraço, irmão Ananias, felicidade, muitos anos de vida. E se tem alguém também ouvindo-nos que fez aniversário, receba então o nosso abraço e felicitações. Também acho que nós já falamos domingo passado, né, do aniversário, casamento do pastor Gerson, já falamos. Muito bem, nós vamos orar pelos enfermos agora. Você que está doente, que precisa de uma bênção, você que está desenganado pelos médicos, receba aí a bênção em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, eu não tenho palavras para agradecê-lo pelo privilégio que o Senhor concedeu-me na tarde da véspera do Dia das Mães, anunciar a mensagem de salvação. O Senhor é aquele que enxuga as nossas lágrimas. O Senhor é aquele que dá vida a quem não tem vida. O Senhor é aquele que resolve os problemas insolúveis. O Senhor é o nosso advogado que nunca perdeu uma causa. Nesses meus 36 anos de exercício da advocacia, o Senhor tem sido meu advogado. Oh, Senhor, nada posso, nada tenho, nada sou, mas sou servo teu. Sou ministro da tua palavra por misericórdia há mais de 58 anos, Senhor. O Senhor tem me sustentado e me dado vitória. Agora eu quero interceder, quero pedir ao Senhor a cura dos enfermos. Quantas pessoas estão doentes, desenganadas, quantas pessoas estão acamadas, outros nos hospitais, mas em nome de Jesus, como ministro da palavra do Senhor, nós repreendemos todo o mal, do alto da cabeça, a planta dos pés, sai enfermidade no sangue, nos ossos, nos músculos, nos pés, pressão alta, pressão baixa, diabetes, enfermidades diversas, em nome de Jesus, enfermidade no estômago, no esôfago, nos intestinos, enfermidade no coração, no fígado, nos rins, em quaisquer órgãos ou partes do corpo, sai agora em nome de Jesus. Oh, Senhor, Tu és poderoso para conceder corações novos, estômagos novos, porque Tu és o Deus, dono da vida. Em nome de Jesus,
receba a bênção da cura, a bênção da solução dos problemas. Também oramos a favor do teu servo, nosso irmão particular amigo, pastor, nosso mestre, Ananias Cândido Diniz. Continua usando o teu servo. Dá saúde ao nosso irmão Ananias, tu és poderoso neste momento para curá-lo e fazê-lo, Senhor, ser uma bênção como tem sido até agora. Ó Senhor, nós oramos por todas as mamães de todo mundo e determinamos a tua bênção em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Amém. Agradecemos a todos os irmãos e permitindo o Senhor Jesus. Domingo, não amanhã, o próximo será dia 21. Se o Senhor permitir-nos, estaremos de volta no domingo às 15 horas com a nossa live dominical Jesus Cristo, a verdade que liberta. Desejamos a todos um final de sábado abençoadíssimo, um dia da mamãe e todas as mamães amanhã muito abençoada em nome de Jesus. Que se despede ao pastor José Maria Duarte, desejando que as ricas e copiosas bênçãos do Senhor alcance a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.